Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Samuel aqui novamente, trazendo mais uma reflexão. E antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de te pedir um favor. Que você curtisse o vídeo, se você gostasse do conteúdo, compartilhe para as pessoas que precisam dessa mensagem de alguma maneira, se inscrevam no nosso canal e ativem os sininhos das notificações, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja avisado. E façam seus comentários são muito bem-vindos. A palavra de hoje está em 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Existem alguns temas e assuntos que são meio tabus, assim, que as pessoas evitam de falar. Mas, nos aconselhamentos, a gente vê o quanto as pessoas têm dúvidas e às vezes erra justamente em alguns pontos por vergonha, por um certo medo de se conversar sobre isso, de achar que está falando sobre algo pecaminoso e que vai atrapalhar na sua restauração pessoal ou até mesmo no seu casamento ou relacionamento. Mas é um assunto que eu gostaria de tocar hoje com muito respeito e com muito temor a Deus, porque foi o Espírito que me inclinou para trazer essa mensagem. Como é que a gente vai fazer, muitas vezes, para cumprir essa questão, do controle, do desejo, de controlar essa questão da libido? É muito difícil. E às vezes as pessoas elas acabam criando certos artifícios, Falando, não, mas eu não estou casado agora, e ela corre para o mundo, E aí começa a criar definições de, olha, eu estou solteiro e posso fazer o que quiser. Mas não é bem assim. A pessoa que realmente se inclinou a lutar por uma restauração de casamento, relacionamento, ela fez isso mediante oração, mediante uma vontade às vezes que parte dela, que muitas vezes a gente não consegue identificar e falar, puxa, eu não consigo parar de orar, eu não consigo parar de pensar nisso. Por quê? Porque muitas vezes o Espírito, é Deus que inclina o nosso querer e o nosso efetuar. Isso está na palavra também. E como é que a gente faz, Samuel? Eu já ouvi muita gente falando, sabe? Eu acho que a gente pode se aliviar, usar de artifícios aí, porque, poxa, eu posso fazer algo pensando na minha esposa, quando se diz isso em relação à masturbação, E muitos pastores falam, não, masturbação é pecado porque você nunca faz isso pensando numa cadeira, por exemplo. E aí tem gente que vem e fala assim, e se eu fizesse isso pensando na minha esposa? Gente, está escrito na palavra aqui, várias questões, uma delas em 1 Coríntios 7,4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Eu sei que o cônjuge nos pertence em relação à questão sexual, o meu corpo não é mais meu, é do cônjuge, e o do cônjuge também é meu. E como é que faz, Samuel? Como é que faz? A gente precisa orar, tá? Por quê? Porque pode ser que você caia nessa tentação de falar assim, bom, eu vou me aliviar aqui, o meu desejo, pensando na minha esposa, no meu cônjuge, mas você acaba abrindo uma brecha, tá? Porque quando a gente decide se inclinar na luta pela restauração de casamentos e relacionamentos, nós precisamos fazer com que o Espírito predomine sobre a carne. E por mais que, vamos dizer que
que esse tipo de masturbação, pensando no cônjuge, não fosse um pecado, né? Vamos supor o que muitos supõem, tá? Quando você se entrega a um ato desse, você vai estar fortalecendo o quê? O seu espírito ou a sua carne? Com certeza a sua carne, porque você vai estar atendendo aos desejos da sua carne. Puxa, Samuel, mas é muito difícil, porque a gente tem um instinto, nós somos carne, espírito, temos um instinto animal. Sim, eu sei disso tudo. Mas, quando a gente se inclina a lutar por um casamento, um relacionamento, quando a gente se inclina a batalhar em oração pelo cônjuge, nós precisamos estar atentos para que o espírito predomine constantemente sobre a carne. Então, por mais que não fosse, vamos dizer que você imaginasse que, não é lícito. É lícito, mas nem tudo te convém. Porque se você faz isso, se você se entrega a uma masturbação pensando na outra pessoa, né, por mais que não seja ilícito, vamos dizer assim, não te convém, porque você vai estar fortalecendo a carne. E você vai estar, sim, abrindo brecha para que o inimigo ataque. E ele vem com força. Porque o inimigo está todo o tempo ao seu derredor, como um leão que ruge, querendo abocanhar sua próxima presa. Nesse mundo aqui, a gente não vive tranquilidade, a gente não vive perfeição, a gente vive aflições. Porque o mundo jaz no maligno. É o inimigo que está o tempo todo tentando nos rondar, e ele nos odeia tanto que ele quer nos afastar de Deus e quer a nossa propriedade, a nossa alma, para que ele possa cumprir ali o seu desejo de nos levar, nos afastar definitivamente de Deus. Então, nesses momentos é muito importante que a gente possa realmente fazer essa reflexão, dar aquela respirada. Eu sei que não é fácil, tá? Muitas vezes eu vejo pessoas que caíram, tá? Eu já caí muitas vezes nessa questão, e eu não estou aqui para dizer que eu sou santo, perfeito e isento de pecado, mas eu já caí. Mas o importante é você reconhecer aquela queda e assim entregar para Deus de todo o seu coração. Eu vejo muita gente que faz oração para que Deus possa estar ali ajudando, aliviando, fazendo suportar esse período que não é fácil, porque muitas vezes as pessoas passam anos buscando pela restauração. E aí como é que faz? Se você cair no cochicho e na perturbação da mente do inimigo, você vai acabar cedendo à tentação. Só que na palavra está escrito também que não há tentação que Deus permita que a gente não possa resistir. Então, tudo aquilo que a gente passa durante essa fase, e o importante é dizer que é uma fase, não é o destino final, nós precisamos estar comprometidos com o nosso objetivo. E qual que é o objetivo? Buscar a Deus de todo o nosso coração. Vocês acharam que eu ia falar que o objetivo é somente a restauração do seu casamento, do seu relacionamento, mas não é. É buscar a Deus de todo o seu coração. E quando a gente busca a Deus de todo o seu coração, a gente permite que a carne realmente prevaleça. A gente permite que o espírito prevaleça sobre a carne. Nós nos sentimos tão plenos que muitas vezes a gente até incorre no risco de falar assim: tá tão bom, já tô com intimidade com Deus, não sei nem mais se eu quero o meu casamento. Não, você quer sim. Não se engane achando que não, eu não quero mais. Não, é uma sensação muito boa de ter plenitude com Deus, de ter essa intimidade plena, de depender totalmente dele, mas ele entrega aquilo que te prometeu. E se realmente ele prometeu a restauração do seu casamento, fique firme, que ele vai cumprir. Então, não tentem achar brechas
para satisfazer a sua carne. Porque se você fizer isso, você vai abrir uma pequena brecha para que o inimigo faça ali uma infiltração, tá? E derrube a sua estrutura. É uma luta interna entre carne e espírito, e nós devemos estar dispostos a satisfazer, em primeiro lugar, o espírito, a fortalecer a nossa fé, a ter força. Mas Samuel, é muito difícil, é físico, sim. Mas se você estabelecer um compromisso com uma rotina espiritual, que é meditar na palavra todos os dias, orar a Deus de forma intensa, ter intimidade com Ele e fazer seus propósitos de jejum, eu garanto que se torna uma caminhada muito mais fácil, porque a nossa força não vem de nós, vem do Espírito. A nossa fé não vem de nós, vem também do Espírito Santo. Nós usufruímos de frutos do Espírito Santo para nos aproximar da imagem e semelhança de Deus. Nós não temos mérito nenhum, tá? É um erro existem muitas pessoas perfeccionistas que acham que buscar a santificação é se portar da maneira perfeita, né? Então agora eu vou ser perfeito, não vou ser mais pecador, não vou ser falho. Não. Nada muda a nossa natureza pecaminosa a não ser o Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando o Espírito se faz presente, habita dentro de nós e o nosso corpo se transforma no templo do Espírito Santo, eu não preciso dizer mais nada, né? Todos esses pensamentos, essas questões, elas se tornam menores. Ou seja, você fica menos propenso a atender desejos carnais, desejos da carne, e a cair em tentação. E se você cair, tá? Porque isso pode acontecer. Nós somos, como eu disse, o inimigo está o tempo todo rugindo como um leão ao nosso derredor. Então, se você cair, né? Se você realmente acabar pecando nessa questão, volte-se para Deus. Mas volte-se arrependido de verdade, tá? Para que Ele possa continuar trabalhando no seu coração e te libertando, porque muitas vezes pessoas são expostas a essas situações e Deus permite determinadas situações para libertação mesmo, tá? Tem muita gente, né, que não diz, não declara, mas que tinha o vício da masturbação, da pornografia e até mesmo do adultério, porque adulterar não é só se encontrar fisicamente com o outro. Adulterar, você adultera no próprio pensamento. Então muitas vezes Deus está permitindo determinadas situações para que você possa se purificar e santificar através da força de Deus, tá? Do Espírito Santo, e não do seu próprio esforço. Porque até nisso nós não podemos agir pelas nossas próprias mãos, pois somos incapazes de mudarmos até nós mesmos. Quem transforma é Deus, quem completa a obra é o Senhor. Portanto, entregue-se definitivamente em seu altar. Permita-se ser como um vaso, ser quebrantado. É difícil, é dolorido muitas vezes, dói. A gente vive muitas vezes um deserto em todas as áreas, onde a gente não vê muita esperança, mas todo esse processo, toda essa fase, com certeza é para que Deus possa te moldar, é para que Deus possa te santificar, aperfeiçoar e transformar você na verdadeira obra dele. Amém? E esta é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que seja edificante para cada um de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.